Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Janela Indiscreta e Outras Histórias de Cornell Woolrich, publicado pela editora Companhia das Letras. Tenho certeza que muitos de vocês já reconheceram pelo título. O Janela Indiscreta é um dos filmes mais famosos do Hitchcock e é um dos meus preferidos, junto com Psicose. Inclusive a própria capa remete ao filme, ao personagem do filme olhando pela janela. E eu acho que o Hitchcock tinha um talento muito grande para identificar histórias nos livros promissoras para adaptação. É o caso do Janela Indiscreta e de muitos outros filmes dele, como Rebecca, que ganhou o Oscar de melhor filme e é adaptado de um romance do Rebecca da Daphne du Maurier, que é um livro excelente. É o caso de Pacto Sinistro, da Patricia Highsmith, do próprio Psicose, do Janela Indiscreta e alguns outros, como Os Pássaros também. Vários filmes do Hitchcock foram adaptados de livros. E Janela Indiscreta, particularmente, é uma história curta, não é um livro completo, assim. Esse livrinho pequeno aqui tem 5 histórias, sendo Janela Indiscreta a principal delas, a primeira. E eu acho que uma boa indicação, assim, da força dessa história é o quanto ela ainda influencia algumas obras mesmo hoje. Foi um livro escrito em 1950 e pouco, se eu não me engano, uma história escrita aí nos anos 50. Não, eu enganei, é nos anos 40, é uma história dos anos 40. Apenas para citar também alguns exemplos, nós temos o filme Paranoia, que é estrelado pelo Shia LaBeouf, uma forma mais moderna deste livro aqui, deste filme. Tem também o próprio thriller A Garota no Trem, que fez muito sucesso no ano passado, em 2015, vai virar filme agora em 2016. São histórias influenciadas pelo que o Janela Indiscreta nos trouxe. Por ser uma história curta, o filme acabou adicionando vários elementos extremamente interessantes. Vai falar basicamente sobre um homem, um fotógrafo, que está ferido, impossibilitado de andar por aí, e levando em consideração que nós estamos falando da década de 40, então ele não tinha muitos passatempos, assim, ele não poderia simplesmente assistir televisão, usar seu celular, fazer qualquer outra das coisas que nós nos ocuparemos hoje em dia dentro de casa. Então, o que ele faz? Ele resolve ficar olhando pela janela a vida de seus vizinhos. Ele tem uma boa vista dos prédios à frente, então ele consegue acompanhar a vida de várias dessas pessoas. Um dos melhores elementos que o filme adicionou é uma personagem feminina, que eu acho que é uma personagem incrível no filme, interpretada pela Grace Kelly. Mexeu um pouquinho mais na dinâmica dos personagens, até inserindo meio que um elemento romântico. No livro, por ser uma história curta, é basicamente o personagem principal, ele vai sustentar tudo e ele recebe constantemente a visita de uma pessoa que o ajuda, né, já que ele tá ferido e tudo mais. Certo dia, observando a vida dessas pessoas, ele acha que o seu vizinho cometeu um crime, ele acha que o vizinho é um assassino. Vários indícios corroboram com o que ele vem pensando. Ele tenta chamar a atenção da polícia e várias coisas, vários elementos utilizados na pequena história do livro foram utilizados também no filme. A gente acaba percebendo algumas artimanhas iguais, assim, que o personagem do livro utiliza e o personagem do filme também utilizou. Mas esse é um dos únicos casos que, por mais que eu tenha gostado da história, é uma história boa de acompanhar, uma história curta. O filme é muito mais apelativo pra mim. Eu adoro o filme Janela Indiscreta, então é um dos únicos casos em que a história adaptada para os cinemas é a minha preferida em relação ao livro. Mas eu gostei muito de acompanhar a história original, a história que inspirou o que nós conhecemos hoje como Janela Indiscreta através do filme. E uma das coisas até interessantes que diferenciam um livro do filme é a forma como o personagem descobre certas coisas. O raciocínio lógico, essas indagações que ele começa a formar são comuns aos dois, mas determinados acontecimentos são específicos do livro, assim. Como ele chega a determinadas conclusões é algo específico do livro que não foi colocado no filme. Então, assim, acho que é um filme muito bem adaptado. Acho que o Hitchcock também tinha um talento muito grande para adaptar boas histórias. E eu recomendo a leitura do livro, assim, para quem quer ter um contato com o original. Até por ser uma história tão curta. Talvez se o autor tivesse escrito um romance, um thriller um pouco maior em relação ao que ele tinha em mãos, como aconteceu no filme, a história poderia até ser superior, não sei. Mas como ela é uma história mais resumida e o filme tem um apelo maior até na questão de personagens adicionais, que eu gosto tanto, talvez por ter já esse afeto que eu tenho de muitos e muitos anos, por ser um dos meus filmes preferidos, então eu ainda prefiro o filme do Hitchcock. Mas a história é muito legal também de acompanhar. E o Cornell Woolrich, na verdade, é muito talentoso. Eu adquiri esse livro especialmente por conta do Janela Indiscreta, mas as 4 outras histórias presentes no livro são sensacionais. As tramas seguintes que o autor nos contam são extremamente interessantes, elas possuem certa ironia trágica ao final, então elas sempre acabam de uma forma que nos deixa pensando em relação àquilo que a gente leu. Basicamente traz personagens que acabaram se enveredando por caminhos inescrupulosos e o destino vai reservar uma surpresinha pra eles aqui e ali. A próxima história, por exemplo, é Post-Mortem. Fala sobre uma mulher que ganhou na loteria, só que ela nunca jogou. Então ela começa a procurar o bilhete e se dá conta que provavelmente foi enterrado com o corpo de seu ex-marido. Só que seu atual marido não tem muito interesse que o caixão seja aberto, então ela vai entrar nesse conflito. Abro, não abro? E algumas coisinhas a mais, algumas surpresas a seguir. A próxima história, que é uma das minhas preferidas, assim, depois de Janela Indiscreta, talvez a minha preferida nesse caso,
justamente por Janela Indiscreta eu já saber tudo o que ia acontecer. A história 3 horas, que é a terceira história do livro, foi uma das mais excitantes, assim, uma das que eu tinha mais vontade de concluir, de conhecer o desfecho. Vai falar sobre um homem que suspeita que sua esposa esteja traindo. Ele sabe que alguém vai visitá-la toda vez que ele sai pro trabalho. E ele é um pouco psicopata, ele só tava precisando de um gatilho assim, então ele resolve fazer uma bomba e colocar no porão pra que ela e o amante, o suposto amante, morram. Só que acontece uma coisa tão inesperada, ele acaba se vendo numa situação extremamente aterradora e a gente sente a agonia do personagem. A forma como esse conto termina é sensacional. Na verdade, todos os contos têm um final muito bom. O autor reserva algumas surpresas no final, algumas reviravoltas. Ainda tem 2 histórias seguintes: Homicídio Trocado, sobre um assassino profissional que vai contratar alguém para servir de álibi. E por último, a história Impulso, que é uma das mais interessantes. Na verdade, todas são muito interessantes. Então, uma das coisas mais fascinantes deste livro é justamente isso. Você compra esperando ler uma boa história e você acaba lendo 5 ao mesmo tempo. O Impulso vai falar sobre um homem que, desesperado, ele até então era um homem honesto, só que ele descobre que seu ex-patrão declarou falência apenas para não precisar pagar algumas dívidas, só que ele está tão desesperado, ele vai perder tudo, ele vai perder a casa, ele tem uma esposa, até que ele é levado por um dilema e resolve seguir determinado caminho não convencional, um caminho não indicado, e ele vai pagar por essas consequências. Na verdade, todas as histórias têm certas coisas em comum, certas características em comum, não que elas sejam parecidas, elas têm desenvolvimentos bem interessantes, bem diferentes, que a gente não sabe muito bem para onde está indo, mas elas mostram personagens que são colocados em situações específicas, mas por consequências de suas próprias atitudes. Então é como se fosse uma dívida que eles têm com o destino, sabe? De coisas que eles já fizeram, de atitudes que eles tomaram, decisões e comportamentos. Depois de ler as histórias desse livro, eu fiquei muito curiosa para conhecer outros livros do Cornel Woolrich. Eu tenho outro livro dele aqui em casa, felizmente, então vai ser minha próxima leitura do autor. E ele teve alguns outros livros adaptados para cinema. Ele foi um dos grandes nomes do romance noir, então ele fez bastante sucesso em determinada época, ainda faz, né, entre os amantes do gênero policial, porque é um dos grandes nomes do romance policial. Quem gosta de histórias de suspense e tensão vai gostar dos contos desse livro. Acho que vale a pena dar uma chance aí ao Woolrich pra você ver se você curte o gênero. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se este for o caso, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar ideias. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima!